Eu achei que esse capítulo de Elce Lied ia ser igual aos capítulos passados, uma completa encheção de linguiça, mas quem diria que a gente ia descobrir por que o Kaiden acabou sendo gravemente ferido e quem foram as pessoas responsáveis por fazer tudo isso. E aí galera, beleza? Quem fala é o Watt. Galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que aqui embaixo vão ter dois cursos de como você aprender japonês e como você aprender a desenhar personagens igual os que você vê dentro da obra que você curte, caso você queira criar aquela fanart ou aquela história que você sempre sonhou ou não ficar refém de legenda de anime ou scan de mangá. Agora sem mais delongas, vamos continuar. E apenas parando pra dar uma palhinha, galera, do que aconteceu no capítulo passado, a gente tem que estar relembrando que a mãe do Jin-Woo apareceu pra fazer uma visita pra ele recentemente, além de o Jin-Woo aproveitar essa chance pra apresentar todas as pessoas novas que tinham entrado dentro da vida dele, seja desde o Kaiden até os seus amigos e, é claro, a sua futura waifu, a Yu Ji-won. E tá, galera, eu até sei que nesse momento a relação desses dois pode ser meio que considerada de irmão e irmã, mas na minha visão, eu acho que no final esses dois vão acabar juntos. Então se você acha que isso não pode acontecer, comenta aqui embaixo qual é a personagem que você acha que o prota vai terminar no final da obra ou qual você torce pra que ele fique no final da obra. Daí ao terminar essa visita, a gente vê que ela conhecia o antigo torturador do Jin-Woo, que agora tá protegendo ele. Desculpa, galera, eu não lembro o nome dele nesse momento, e isso é mais uma coisa que eu vou estar pedindo pra vocês deixarem aqui nos comentários. E partindo daí, mais pra frente, a gente teve a revelação do Carten, que o Jin-Woo finalmente tinha recuperado seu núcleo por completo, e por causa disso, o Carten não teria mais problemas pra voltar pra sua casa. Só que o Carten não queria ir embora, mas ao mesmo tempo, ele não queria pedir pra ficar, já que na visão dele, isso seria muita humilhação pra um cara do calibre dele, e foi aí que o Jin-Woo veio pra salvar o dia, porque ele pede pra que o Carten fique com ele ali na sua casa por mais um tempo, e foi nessa hora que o Carten começou a dançar conforme a música, já que ele aceita o pedido do Jin-Woo e ainda por cima começa a tirar uma com a cara do Kaiden pelo discípulo dele ter pedido para que o Carten ficasse naquela casa. Desse modo, encerrando o capítulo 179 de LS. E nós já começamos esse capítulo 180 de LS vendo que o Kaiden estava treinando intensamente, até porque ele estava tentando curar todas as suas feridas, coisa que nem chegou a adiantar, já que o corpo dele ainda estava se recuperando na mesma velocidade. Daí, enquanto ele pensava em tudo isso, a gente vê que o Jin-Woo e o Carten chegam no local, inclusive com o Carten até perguntando pra ele como é que ia a regeneração do cara, o que fez com que o Kaiden respondesse que ainda não tinha nenhum progresso, e por causa disso ele começa a explicar que ele sentia como se tivesse uma barreira invisível que impedia ele de se recuperar completamente, o que faz com que o Carten respondesse falando que isso acontece porque ele quase chegou à beira da morte. Nisso o Jin-Woo até chega perguntando se o Carten não poderia dar um jeito nisso, o que obviamente seria impensável para esses dois, pois o ego deles seria o maior obstáculo que impediria esse processo, só que não o único nesse momento, pois como o Carten explica pro Jin-Woo, devido ao grande dano que o Kaiden acabou sofrendo ao ponto de ficar à beira da morte, poderia haver uma grande rejeição no tratamento de cura. Seria um tratamento bem difícil, além de que caso ele resolvesse fazer isso, ele poderia sacrificar muita coisa e energia para realizar esse procedimento. Fora que o Carten também explica que o Kaiden seria completamente capaz de se recuperar conforme o tempo, já que ele também explica que quanto mais forte for o despertado, mais rápido ele poderia se recuperar com seus poderes. Mas nesse caso, o Carten explica que o Kaiden só não se recupera completamente, pelo menos ainda, é porque a energia dele ainda tá em conflito com as pessoas que atacaram ele da última vez, além do ferimento, que é gigantesco ao ponto de ter quase feito ele morrer. Fora que o fato de ele também ter que utilizar bastante energia pra salvar o Jin-Woo a todo momento deve dificultar pra caramba ele nesse momento de cura. Daí ao finalizar essa conversa, fica meio que um silêncio desconfortável dentro da sala e o Jin-Woo finalmente joga a conversa pra um outro rumo, fazendo uma pergunta de $1 milhão que a gente queria saber desde o começo, ou seja, a pessoa que chegou a conseguir ferir o Kaiden dentro dessa batalha. Afinal, o Jin-Woo sabia que o Kaiden era extremamente poderoso e famoso por esse poder, e era por isso que ele não conseguia entender como é que um cara do nível do Kaiden foi capaz de ser ferido gravemente dessa maneira. Nisso, o Kaiden resolve explicar como é que isso tudo aconteceu, e ele inicia falando sobre o fato de ele ser famoso, o fato de ele ter derrotado diversas pessoas ao ponto de ele não ter conseguido achar algum oponente que fosse à altura dele, e por causa disso ele resolveu desafiar todos os rankings mundial para um combate, ou seja, os top 10. Só que no final nenhum deles acabou aceitando, já que na visão deles isso não traria nenhum benefício para eles, pois caso o Kaiden saísse como vencedor, eles seriam rebaixados além de perder tudo, e caso eles vencessem não mudaria em nada. Fora que se isso acontecesse, o derrotado também seria uma presa fácil para todos os outros desse ranking devido a todas as sequelas que poderia ter acontecido na batalha contra o Kaiden, além de qualquer outro que também quisesse ir atrás dele nesse momento. Mas pelo fato do Kaiden ter sido rejeitado por todos os top 10 do ranking, ele aproveitou essa chance para voltar a focar no seu treinamento enquanto eles
esperavam uma brecha que fosse para que ele pudesse sair no X1 contra esses caras, e foi aí que o Carter explicou que durante essa época o Kaiden agia basicamente como um completo maluco, desafiando qualquer um que ele achasse que fosse forte o suficiente para sair no X1 contra ele, coisa que provavelmente os top 10 adorariam fazer com que o Kaiden fosse completamente humilhado para que ele perdesse um pouco dessa arrogância que ele tinha. Mas enfim, pouco tempo depois o Kaiden perde o interesse, só que ao ter perdido esse interesse, ele recebe alguns rumores que os 3 membros do top 10 estavam começando a se mover para um determinado local por razões desconhecidas, e foi aí que o Kaiden resolveu que era a hora perfeita de ir atrás dos 3. E pessoal, aproveitando que vocês vieram até aqui, caso vocês queiram contribuir de alguma maneira para que eu consiga me reerguer nesse momento e vocês não percam os conteúdos que eu vou estar trazendo mais pra frente no canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra geral que curta LS ou ainda não conhece a obra, e me ajudem a chegar à meta de 100 inscritos, pois dessa maneira eu vou estar conseguindo transmitir live novamente, fora trazer conteúdos novos pra vocês, fechou? Então agora bora continuar. Pois ele tinha esperado pra lutar por muito tempo contra alguém que fosse do rank de top 10, fazendo com que o Carter visse que ele não tinha juízo nenhum ao ter feito essa burrada. E vamos combinar, galera, isso foi com certeza uma mega burrada, porque talvez o fato de eles terem se reunido foi justamente pra poderem ir atrás do Kaiden, e não deu outra, porque o Kaiden em seguida já explica que foi isso mesmo que acabou acontecendo, fazendo com que o Carter ficasse completamente pistola, enquanto o Kaiden falava que ele não sabia que isso poderia acontecer. Pô, nessa hora me deu uma certa impressão que o Kaiden não tem meio cérebro, porque qualquer um que somasse 2 mais 2 ia saber que isso seria uma péssima abordagem, até mesmo contra os top de rank 10. Fora que o Kaiden também deve ter ficado toda hora provocando os caras, que obviamente não pensaram 2 vezes na hora de partir pra cima dele com tudo. Sem falar que na hora que ele revela tudo isso, a gente vê que o Kaiden fica meio pistola por se lembrar dos 3 covardes que atacaram ele de uma vez, com ele logo depois explicando que ele tentou dialogar com os 3 pra que não desse ruim pro lado dele. Mas no final, acabou que isso nem chegou a dar certo, e por causa disso, ele recebeu todos esses experimentos. Daí ao falar tudo isso, ele tenta passar uma imagem de um cara brabo, falando pro Dio que ele tinha que estar preparado pra tudo, pois o mestre dele tinha sido uma pessoa que enfrentou 3 membros do top 10 rank mundial. Só que o Carter já corta as asinhas dele, falando que ele era basicamente patético nessa hora. Nisso o mangá corta a cena e a gente vai pro outro local vendo uma figura misteriosa, e logo depois a gente vai até o escritório da Jeongyeon, descobrindo que provavelmente essa figura misteriosa era o número 50 do ranking mundial, que agora tinha dado as caras na Coreia, o que pela visão da Jeong poderia ser um problema gigantesco, já que ele era conhecido por ter um temperamento bem agressivo. Nisso ela tenta descobrir qual foi o motivo pelo qual ele veio até o país, e o subordinado dela presume que provavelmente deve ser pelo fato do Kaiden ainda estar na Coreia, pois no passado ele e o Kaiden criaram uma inimizade muito forte na época que eles se encontraram, e logo depois a gente vê no momento seguinte que é exatamente esse o motivo pelo qual ele veio atrás do Kaiden na Coreia. Desse modo, encerrando o capítulo 180 de LS. Então galera, o que vocês acham que vai acontecer? Eu sinceramente acho que o Bator vai atrás do Dio como uma forma de tentar provocar o Kaiden para que eles lutem novamente, porque provavelmente esse olho que ele tá cobrindo com o cabelo talvez tenha sido o Kaiden que fez ele perder no passado, e infelizmente eu duvido que mais pra frente eles vão tocar nesse assunto de novo do Kaiden ter sido derrotado no seu auge por todos aqueles rankings mundial. Porque caso você queira acompanhar quando isso tudo acontecer, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que gosta de LSD e acompanhe a obra, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações, pois essa é uma maneira de você sempre estar ciente de quando sai vídeo novo aqui no canal. E não vai embora não, porque caso você não tenha visto, eu lancei nessa semana um vídeo falando sobre o último capítulo da novel de The Beginning of the End, falando sobre o que aconteceu com o Nico e o que vai acontecer com o Cadel mais pra frente. Então se você tá curioso, dá um pulinho lá, o link eu vou estar deixando aqui na descrição. E por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!